Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui algo bem interessante com vocês, que inclusive foi pedido de alguns seguidores meus, algumas pessoas que me acompanham aí nas redes sociais. Eu adquiri aqui um equipamento para poder estar fazendo aí a manutenção das minhas orquídeas. E algumas pessoas viram aqui eu utilizando para regar as minhas orquídeas e pediram para poder eu estar gravando um vídeo. Não vou falar aqui nomes porque foi mais de uma pessoa. Então eu hoje estarei aqui gravando esse vídeo para poder estar compartilhando com vocês como eu estou fazendo aqui a manutenção das minhas orquídeas, rega, adubação, pulverização aí com alguns inseticidas. E quem já me acompanha aqui no canal há mais tempo, já vem aí acompanhando como eu fazia as manutenções aqui das minhas orquídeas. No primeiro momento, por muitos anos eu utilizei a caneca para poder estar fazendo a rega das minhas orquídeas, então eu pegava um recipiente cheio de água e eu ia pegando com a caneca e regando de vaso em vaso. Isso, pessoal, dá para fazer, mas é muito desgastante, porque a gente perde muito tempo e também desperdiça muita água e a rega não é tão eficiente assim. A outra maneira, depois dessa, quando eu comecei a aumentar aí a minha coleção, eu encontrei uma outra maneira mais eficiente, rega melhor e o tempo também é aproveitado. Na verdade, eu não perco tanto tempo assim, mas o desperdício de água é grande também. Então, é dessa forma aqui, ó, pegando a caneca e jogando no meio das orquídeas. Rega muito bem, mas desperdiça muita água. Ganha tempo, mas desperdiça muita água. Antes, dessa forma aqui, eu utilizava 120 litros de água para poder estar regando as minhas orquídeas bem regadas. Quando eu regava com a caneca de vaso em vaso, eu já utilizava um pouco mais de água. Então, essas formas, assim, para mim, a primeira foi muito desgastante e não era eficiente. A segunda era eficiente, porém, o desperdício de água era muito grande e a questão do tempo também diminuía bastante. Era muito rápido para poder estar fazendo a rega, mas o problema maior era só o desperdício de água. E agora eu já estou utilizando aqui uma outra forma de rega. Eu adquiri um equipamento que é justamente o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje e vocês vão ver o quão eficiente é e eu posso estar utilizando para tudo, tanto para rega, tanto para adubação, pulverização de diferentes formas, limpeza das orquídeas. Então, assim, ganha tempo porque não é tão... digamos que não é tão rápido para eu regar como jogando água assim. Mas em torno de meia hora eu já rego todas as minhas orquídeas, é prático e também eu economizo muita água. Aí alguém pode perguntar assim, mas Zenivaldo, para a gente cultivar orquídeas a gente precisa de muita água, a gente precisa regar muito bem. E eu concordo, só que não significa, se a gente não tiver muita água aqui disponível, como eu não tenho água encanada, a gente não vai cultivar orquídea. Porque muitas vezes a ideia que é passada é que não se pode regar orquídea com pulverizador, a gente não pode regar orquídea com caneca porque você não vai ter sucesso e tal, você só consegue se você tiver água para regar mesmo muito bem as orquídeas, jogar água em abundância. E na verdade isso é um mito. É claro que quando a gente tem água o suficiente para poder, nos momentos adequados, a gente regar a nossa orquídea em abundância, o desenvolvimento vai ser muito melhor, né? É óbvio isso. Agora, dizer que você não consegue regar suas orquídeas com pulverizador, né? Isso aí é um mito, até mesmo porque eu falo isso com propriedade, porque eu utilizei o pulverizador por muitos anos, né? Regando dessa forma, regando com caneca, jogando água por cima, e nunca deixei de ter orquídeas bonitas, saudáveis e com belíssimas florações nas minhas redes sociais aí. Eu tenho aí bastante compartilhamentos aí de florações das minhas orquídeas. Agora sim que eu encontrei a melhor maneira para poder eu estar regando aí as minhas orquídeas, de forma eficiente, prática e sem desperdício de água. Mas antes de mostrar esse equipamento, pessoal, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que assim vocês
sejam sempre informados quando eu publicar vídeos novos. Podem deixar comentários, dúvidas, sugestões e na medida do possível a gente vai dialogando. E sem mais enrolação, pessoal, para poder não perder tanto tempo, vamos lá para de fato o que nos interessa. Então, o equipamento no qual eu me refiro é este aqui. Tá vendo, pessoal? É uma lavadora de alta pressão sem fio. Então, ela tem essa bateria aqui. Essa bateria aqui, se eu não me engano, eu não lembro, mas eu acho que ela é de 8.000 mAh. Então, na verdade, a gente tem que observar, quem tiver o interesse em adquirir, eu não estou fazendo propaganda aqui do equipamento, mas eu estou falando porque eu adquiri e as pessoas pediram para eu compartilhar, né? Então, quem for adquirir tem que ver a amperagem, né, dessa bateria. Então, quanto maior for a quantidade de miliampere, maior é o tempo de uso dessa bateria carregada. Então, se, digamos assim, eu utilizo uma de 3 miliamperes, então ela vai demorar menos tempo carregada, entendeu, pessoal? Então ela tem essa bateria. O interessante é que a gente utilize mais de uma bateria, se você tiver assim um cultivo maior que o meu. O meu aqui, uma bateria já é o suficiente, porque ela leva em torno de um pouco mais de 3 horas para carregar, e 30 minutos eu já consigo regar todas as minhas orquídeas aqui. Então, pessoal, ela tem essas ponteiras aqui, tem essa vermelha, tem uma branca que está aqui dentro. A branca é em leque e serve para a gente estar regando as nossas orquídeas assim, digamos, mais próxima. A gente pode utilizar próximo às folhas porque não causa nenhum dano. Então ela ela serve para regar, mas ela rega, digamos assim, numa distância mais curta. Essa vermelha aqui, ela é o jato reto, então ele vai muito longe, em torno aproximadamente os 10 metros, eu não sei dizer assim o percurso, né, que ele faz, mas é em torno de 10 metros. Tanto é que dá para poder regar todo o meu orquidário apenas de um único ponto. Então ela vai muito longe e eu não utilizo assim próximo às folhas. Por quê? Porque o jato dela é muito forte. Então, se a gente encostar nas folhas, pode acabar danificando. Então eu rego por cima assim, tá vendo, pessoal? Aí fica parecendo chuva por cima das orquídeas. O outro em leque eu posso utilizar próximo, serve também para poder lavar as folhas, então é muito bom. Então, eu utilizo para regar as minhas orquídeas muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês a quantidade de água que eu utilizo. Aqui tem em torno de 15 litros de água. Esse balde é um balde de 18 litros, mas eu cortei aqui porque ele quebrou. Tem essa mangueira aqui do pulverizador, né, da lavadora de alta pressão. Onde a gente adquire, ela fica em torno de 4,5 a 5 metros. De 4 a 5 metros. Ela tem esse filtro aqui, que é justamente para poder filtrar as impurezas aí, para poder não entupir aqui a bomba. Então é muito boa, pessoal. Eu posso estar utilizando aqui, com 40 litros de água, eu já rego aqui as minhas orquídeas muito bem. E antes era 120 litros ou mais. Então era assim, sabe, muito preocupante, porque aqui eu utilizo água da chuva, nesse reservatório aqui que vocês estão vendo, eu capto água da chuva para regar as minhas orquídeas. Agora eu acredito que eu passo o ano inteiro com esse reservatório aqui. Antes não dava para isso. Aí eu teria que estar comprando, como por exemplo a água que eu estou utilizando agora, né, foi um carro-pipa que eu comprei para poder estar regando as minhas orquídeas. E dessa forma aqui eu economizo bastante água. Eu posso regar muito bem, digamos assim, com 60 litros uma vez por semana. E nos outros dias, se estiver muito quente, todos os dias eu dou uma leve pulverizada para poder, digamos assim, para deixar fresco o orquidário. Então eu vou virar a câmera para o lado do orquidário para poder mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho o meu humilde orquidário. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço a rega aqui das minhas orquídeas. Como eu falei, esse jato aqui é o jato reto, então desse único ponto aqui que eu tô, eu consigo regar todo o meu orquidário, porque o meu orquidário ele fica em torno de, né,
Aí eu não sei falar aqui, em torno de uns 8 a 10 metros assim, de largura. Talvez tenha uma parte que seja um pouco mais longa, mas é por aí. Então olha só como é que eu faço. Olha isso, ó. Esse aqui eu rego por cima, então fica parecendo chuva. O outro também, né? Mas esse daqui eu rego por cima por causa da pressão dele, que é muito forte. O outro, se eu quiser dar uma pulverizada mais eficiente, aí eu posso estar utilizando, porque ele não tem tanta pressão, mas a pressão é suficiente para poder entrar por baixo das folhas, tudo quanto é lugar das orquídeas. E esse daqui é mais para cima mesmo. Ele faz um pouco de barulho, parecido com uma furadeira, mas nada que incomode tanto. É leve. Então olha só aí a cortina que forma de água. Parece uma chuva mesmo, pessoal, uma chuva fina. E se estiver ventando, melhor ainda, porque espalha. Aí se você tiver algum problema, pode estar utilizando também o protetor auricular para poder não ouvir assim o barulho. Vou trocar aqui, pessoal, de ponteira para vocês verem. Olha aqui, pessoal, essa daqui é a ponteira leque. Olha só. Essa daqui eu posso utilizar para eu pulverizar de perto, porque lava as folhas das orquídeas, não danifica, tá vendo? Olha isso. Eu posso utilizar para poder estar lavando o substrato. Tanto é que eu vou voltar a utilizar o adubo que eu utilizava antes, que é aquele adubo foliar, que é um adubo também muito completo e ele é muito eficiente, ele é muito bom. Mas o fabricante recomenda um banho nas orquídeas uma vez por mês para poder remover o excesso de sais. Então eu parei por causa disso, da disponibilidade de água que eu tinha, que não era muito boa. Então eu acabei interrompendo o uso dele justamente por causa disso. Mas agora eu vou voltar a utilizar também e vou continuar utilizando o adubo organo-mineral, né, também de forma líquida, porque eu dissolvo ele na água, faço a coagem e eu utilizo como foliar também. Então eu vou utilizar os dois e o outro eu posso estar utilizando por baixo, apenas no enraizamento. Eu não vou utilizar em cima para poder não acumular sais aí no substrato. Apesar do substrato ser muito pouco, seria mais fácil estar fazendo dando o banho, mas eu não vou utilizar no substrato e nem e como adubo foliar. Vou utilizar apenas nas raízes aí por baixo do orquidário. Por isso que eu fiz aqui a remoção das barbas de velho também, porque minhas orquídeas estão muito bem enraizadas, então eu já aproveitei para poder facilitar a minha vida, eu já não vejo tanta necessidade de barbas de velho por baixo, e sim nas laterais aqui, como vocês estão vendo.
Esse jato aqui, pessoal, também é ótimo para poder estar regando as barbas de velho, porque é muito prático. Olha só. Olha. Então eu dou uma passada, pronto, já pulverizou, já é o suficiente para ela se desenvolver. Então, pessoal, é isso aí, ó. Esse aqui eu posso estar utilizando tanto por cima quanto por baixo, de todas as formas. Próximo, distante, sem problema nenhum. O outro, que é o reto, o jato reto, esse daí eu só utilizo por cima. Pode ser para pulverizar, pode ser para regar, mas ele é muito bom mesmo só para regar. Mas esse daqui ele é muito mais eficiente tanto para regar quanto para pulverizar. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez eu peço aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que vocês não percam mais nenhuma atualização. Podem deixar comentários, dúvidas, sugestões e, na medida do possível, a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.